Bioestatística e análise de dados em saúde. Introdução. A bioestatística é o ramo da estatística que se dedica ao estudo, análise e interpretação de dados provenientes das áreas biológica e da saúde. Seu objetivo é fornecer as ferramentas matemáticas e metodológicas que permitem identificar padrões, testar hipóteses, avaliar intervenções e tomar decisões fundamentadas em evidências científicas. Já a análise de dados em saúde engloba o processo de coletar, organizar, explorar e interpretar informações obtidas de pesquisas clínicas, monitoramento hospitalar, estudos populacionais e bancos de dados epidemiológicos para promover a saúde, prevenir doenças e melhorar tratamentos. Princípios básicos da bioestatística. População, conjunto total de indivíduos ou eventos de interesse em saúde. A população pode ser representada por todos os pacientes de um hospital, uma cidade ou pessoas com determinada doença. Amostra, subconjunto selecionado da população para representar o todo. É praticamente inviável estudar toda a população, por isso utilizar-se uma amostra, escolhida de modo a ser representativa. Variável, característica mensurável de interesse, como altura, pressão arterial, uso de medicação, etc. Pode ser quantitativa, números, como idade ou glicemia, ou qualitativa, classificações, como sexo ou grupo sanguíneo. Coleta e tipos de dados. Dados primários, informações obtidas diretamente através de experimentos, questionários ou exames em pessoas ou populações específicas. Dados secundários, dados já coletados e armazenados, como prontuários médicos, registros hospitalares ou bancos públicos de saúde. Dados longitudinais, aqueles coletados ao longo do tempo, exemplo, evolução do colesterol de um paciente durante 10 anos. Dados transversais, coletados em um único ponto no tempo, exemplo, prevalência de hipertensão em uma comunidade em 2024. Estatística descritiva. Média, valor médio de um conjunto de dados, soma dos valores dividida pelo número de observações. Mediana, valor central de um conjunto ordenado, ponto que divide o grupo em duas metades iguais. Moda, valor mais frequente, número ou característica que aparece mais vezes. Desvio padrão, medida da variabilidade dos dados em relação à média, indica se os dados estão próximos da média ou dispersos. Distribuição normal, curva em forma de sino, onde a maioria dos dados se concentra ao redor da média. Muitas variáveis biológicas, como altura e pressão arterial, seguem essa distribuição. Estatística inferencial. A estatística inferencial permite tirar conclusões sobre a população com base em dados da amostra. Estimativas inferem valores populacionais a partir da amostra, como o percentual de diabéticos em uma cidade após pesquisa com 500 moradores. Intervalo de confiança, faixa de valores que provavelmente contém o valor real, por exemplo, com 95% de confiança. A prevalência de obesidade está entre 20% e 24%. Teste de hipóteses, procedimento para comparar grupos ou identificar associações. Exemplo, verificar se a pressão arterial é diferente entre homens e mulheres usando o teste T de Student. Comparação de médias entre dois grupos. Aplicações práticas na saúde. Epidemiologia, estudo da distribuição e determinantes de doenças em populações, usa métodos bioestatísticos para calcular incidência, número de novos casos em um período, prevalência, proporção de pessoas com uma condição em determinado tempo,
risco relativo e odds ratio, razão entre probabilidades de eventos em diferentes grupos. Ensaios clínicos, testes de tratamentos ou intervenções em grupos de pacientes utilizam análise estatística para garantir que os resultados não ocorreram por acaso e para avaliar a eficácia de medicamentos ou terapias. Bioinformática, uso de ferramentas computacionais para análise de grandes volumes de dados biológicos. Como genomas envolve métodos estatísticos para descobrir padrões e associações complexas. Ferramentas e softwares utilizados: Excel, SPSS, R/Python, programas e linguagens amplamente usados para manipulação e análise de dados estatísticos, geração de gráficos e modelagem de dados. Softwares de epidemiologia, como o EpiInfo, da Organização Mundial da Saúde, OMS, para cálculos de incidência, prevalência e regressões. Importância e limites. A bioestatística é essencial para testar hipóteses, validar descobertas e evitar conclusões precipitadas em saúde. Aliada à análise de dados, contribui diretamente para o avanço da medicina baseada em evidências, prática clínica orientada pelas melhores provas científicas disponíveis. No entanto, é fundamental que se tenha amostras bem planejadas, análise criteriosa dos dados e respeito aos limites dos métodos estatísticos, de modo a não superestimar conclusões ou confundir correlação com causalidade, quando duas variáveis estão relacionadas, mas uma não necessariamente causa a outra.